Bom dia! Bom dia! Mais uma live. Hoje temos um ser diferenciado aqui nessa live. Ele não é um anão, é o pastor Ed. É que a cadeira é baixinha. A cadeira é baixinha. Meus amigos, sejam bem-vindos a essa terceira live, o nosso terceiro encontro da revista Missão Cidades. E hoje nós estamos com uma mesa bem farta aqui, não é não? É. Que maravilha! Hoje temos o pastor Ed nas carrapetas ali, só mexendo no som para melhorar um pouquinho o som pra gente, vai ficar top. Com vocês, Apóstolo Washington Arruda de Paula. Né? Shalom. É Washington Arruda de Paula ou é Washington de Paula Arruda? Arruda de Paula. Aê, então eu falei certo. Agora desvendamos o mistério. É isso aí. É, que às vezes quando vem Arruda, às vezes quando vem de Paula, e agora a gente sabe que é... Inclusive, ó, tem mensagens extraordinárias ministradas pelo Apóstolo Washington lá no YouTube. Procura lá. Sim. Você vai encontrar. E na TV Missão Cidades. Baixe já o aplicativo para estar conosco lá assistindo na íntegra. Exatamente. Se você quiser assistir qualquer mensagem que já foi registrada, procura no próprio YouTube aqui do canal da TV Missão Cidades. Você vai encontrar lá vídeos antigos de 3, 4 anos atrás, com boas palavras ali para você ser bem edificado. Tem aqui o Fabinho. E o nosso querido apóstolo. Ó, profetiza. Nosso querido pastor Edson. Pastor Ed, muito querido por todos. Como que é? Odiado por poucos, amado por muitos. Vou inverter isso aí, mas... E você é o nosso convidado especial para esse bate-papo maravilhoso. Já deixa o seu like. E lembrando, o desafio do dia, compartilhar essa live. Ontem foi com 5 pessoas, né? Sim. Vamos aumentar o desafio? Desafio você a compartilhar essa live com 10 pessoas do seu grupo, né? WhatsApp. Mas 10 só, lista de transmissão. Calma. Vamos com calma, né? Vamos atingir 50. Vamos chegar. Isso. Ó, já tem uma galera aqui no chat com a gente. Seja bem-vindo, o Cris lá de Fortaleza, Uma Vida Abundante. Seja bem-vindo, Cris. E tá chegando aqui o irmão Dácio Cano, né? Já dizendo, já antecipando aqui o assunto. Acredito muito que a igreja de Roma, ele tá falando do anticristo, que é o tema da nossa live. Nós vamos discutir isso hoje nessa live, vai ser bênção de Deus. Bispa Bianca, shalom, povo de Deus. Bispa Bianca estará aqui conosco hoje, né, nas gravações, na parte da tarde, vai ser bênção demais. Tia Lena chegando aqui também, a paz do Senhor. Tudo bem? Mãe do Fabinho. E é bênção, né? Só sucesso, um sucesso atrás do outro. E você é o nosso convidado especial para todo esse movimento. Lembrando que a nossa live é em evidência da revista Missão Cidades, que vai ser lançada no dia 1º de novembro. E você vai poder assinar, né? Fazer a sua assinatura da revista. Sem sombra de dúvidas. E nós estamos aqui trazendo já o assunto de antemão para você, para a gente discutir junto, pensar, refletir. Tem muita coisa boa vindo por aí. Muito bom. Lembrando que você também pode se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, né? Se inscreva no canal, compartilha com mais alguém. E deixa aquele like. Deixa seu joinha, participa com a gente no chat. Qual é a enquete do dia? Muito boa pergunta. Qual é a enquete pra gente colocar aqui no chat pra galera votar? A gente precisa criar uma vinheta, Ed. Enquete do dia. Alguém? Eu acho que a pergunta do dia pode gerar em torno da ideia sobre heresias. Será que os nossos amigos acreditam que existem heresias sendo introduzidas pelo espírito do anticristo nas igrejas? Você acredita que existem heresias sendo introduzidas pelo espírito do anticristo nas Boa, igrejas? Gostei. Forte. Essa foi forte. Pelo espírito do anticristo. Ó, sucesso, hein? Rapaz, é Bom, um tema... Antes da gente entrar no nosso assunto, Apóstolo Washington, e essa camisa do DNA de Missões? O que é o DNA de Missões? Explica pro povo. Bom dia a todos, shalom. Meu grande abraço a todos os nossos amados irmãos DNA de Missões. Da Missão Apostólica Imersão, da Academia do Clamor, da Escola Ministerial de Avivamento e Missões Urbanas, do SEMAMU, nosso seminário ministerial de Avivamento e Missões Urbanas,
E também para minha amada família, minha amada esposa, a Bispa Bianca de Paula. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. DNA de Missões é um evento que acontece ao longo da agenda missionária organizada pela Academia do Clamor. O DNA de Missões é um evento que normalmente acontece sempre no período de carnaval, onde nós fazemos um mega acampamento, reunindo irmãos em Cristo de diferentes denominações para juntos participarmos da Conferência do Reino, que é ministrada ao longo de todo o dia, durante todo o período de carnaval, com ministrações manhã, tarde e noite, e à madrugada, esse grupo que é ministrado na Conferência do Reino sai organizado em equipes para evangelizar as ruas da cidade. E o DNA de Missões tem gerado inúmeros testemunhos de vidas convertidas durante o período do carnaval. São mais de 2.000 pessoas ganhas para Jesus, um número gigantesco de irmãos em Cristo que se reconciliam, né, dentro da experiência de evangelização, e tem sido mais um instrumento de ativação evangelística usado pela Igreja do Senhor para que o reino de Deus cresça. Saqueando de festa. Eita, glória. Muito bom. Coisa boa. E tá chegando também o Hot Dog Festival, né? Isso aí. Que faz parte do calendário de missões do DNA. É verdade. O Hot Dog Festival é a maior feira gastronômica temática sobre hot dog da nossa região. Ele é organizado pela Igreja do Senhor, a Academia do Clamor. É um instrumento de mobilização que tem feito com que líderes sentem à mesa para discutir a temática de evangelismo urbano e principalmente falar a respeito da importância da unidade do corpo de Cristo. Nós acreditamos que o que une a igreja são as ruas, é onde a igreja tem uma só mensagem, a igreja tem um só propósito, e nós temos trabalhado para que as igrejas se aliancem nesse projeto. Cada igreja no Hot Dog Festival, envolvida nessa programação, estará representada por uma barraca de hot dogs, por equipes de evangelização, por bandas que estarão tocando no evento. O evento tem sido organizado sobre um tripé, que é a Feira Gastronômica, o Festival de Música e a Ilha Infantil, onde nós evangelizamos pessoas de todas as idades. Isso. Certo, pastor Edson? E tem sido uma bênção participar da experiência de mobilização, intercessão e organização, onde Deus tem trazido líderes com coração sedento, crentes em chamas, desejosos por um avivamento espiritual, onde a Igreja do Senhor se destaque não só por organizar eventos, mas por pregar o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no Hot Dog Festival nós esperamos encontrar você. Se organize, se mobilize, divulgue para a sua igreja, traga os seus líderes de missões, evangelismo, seus pastores para esse grande mover, venha participar, se voluntarie, faça doações, para que nós possamos, em nome de Jesus, realizar o maior evento evangelístico da cidade para a glória de Deus. Nós teremos, inclusive no próximo sábado, na próxima segunda-feira, 19h30, no bairro do Boaçu, a próxima reunião de mobilização e organização do Hot Dog Festival. Show. Estaremos ali reunidos, David vai dar informações sobre esse encontro. Eu estou tentando encontrar, mas o grupo aqui não está abrindo para mim. Mas nós vamos achar. Vamos achar. Nós estaremos lá com o pastor Marcelo, com a missionária Tamires, sua mamãe, que também pastoreia a igreja local, recebendo pastores para tratarmos desse tema. E é importante ressaltar que o Hot Dog Festival acontecerá no município de São Gonçalo, no bairro do Laranjal, no Colégio Batista do Laranjal, onde aconteceu o evento ano passado, né? Uhum. E estaremos de 14h às 22h, celebrando ao Senhor, ganhando almas, e eu creio que será um tempo de grande colheita. Vai ser uma bênção. A coinonia na íntegra, né? É verdade. E o corpo de Cristo fazendo a diferença aqui na Terra, igual aconteceu lá na igreja de Atos 2, né? Verdade. Lembrando... Estavam todos ali na comunhão, no Partido do Povo, não havia necessidade entre eles, aí aconteceu o quê? Espírito Santo
Agora, vem, Senhor, vem, Baraná. Maravilha. Temos aqui um videozinho do Hot Dog Festival para complementar essa fala e a gente vai assistir agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o nosso tema, né? Vai ser bênção de Deus. A gente já volta, só um minuto. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo e queremos, nesse momento, te contar a respeito de uma das maiores estratégias de evangelização já adotadas pela igreja na cidade de São Gonçalo. Trata-se do Hot Dog Festival. Nós estaremos mobilizando igrejas para que juntas possamos realizar essa grande ação. Na nossa estratégia, prevemos que esforços de evangelismo sejam realizados antes, durante e depois do evento. Isso acontecerá a partir da unidade do corpo de Cristo expressada em ações que envolvem a inscrição de igrejas, a contribuição de cada igreja para a montagem de barracas em uma feira gastronômica que será uma das grandes atrações do evento. Cada igreja oferta 500 hot dogs e nós temos a intenção de, mais uma vez, oferecer algo próximo de 25.000 hot dogs que serão distribuídos gratuitamente com a distribuição de sucos e refrigerantes. Também desejamos que você, que assiste esse vídeo, entenda que o evento é recheado de música cristã. Nós teremos no palco bandas e cantores que estarão louvando e adorando ao nosso Deus dentro de uma estrutura de festival de música que engrandecerá o nome do Senhor. Também é importante destacar que ao longo de todo o evento, os pastores se revezam durante a programação, orando pela cidade, pelas famílias e principalmente liberando palavras evangelísticas. A pregação do Evangelho nos permitirá alcançar o coração de todos os nossos convidados, daquelas pessoas que foram evangelizadas e trazidas para o evento com o esforço de cada uma das igrejas participantes dessa programação. É importante destacar que no evento nós fazemos a inscrição e a identificação de todos os participantes, nos permitindo, pelo uso de pulseiras, compreender qual a porcentagem do público é composta por cristãos, por obreiros e também por pessoas ainda não crentes em Cristo Jesus. Com essa estratégia, os nossos evangelizadores, as equipes missionárias durante toda a programação fazem esforços de abordagem, testemunho do Evangelho e assim o Hot Dog Festival não é apenas uma festa, é um campo de evangelização, um grande funil evangelístico, onde atraímos pessoas de toda a cidade para ao longo de uma jornada gastronômica e de celebração também realizarmos a evangelização de pessoas que precisam, como eu e você um dia, conhecer a verdade do Evangelho. Por isso, eu preciso que você se desperte para essa oportunidade, mobilize a sua igreja e venha participar conosco desse grande mover. Venha fazer parte desse esforço da Igreja de Cristo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Eita, que maravilha, estamos de volta. Estamos de volta. E lembrando que segunda-feira teremos a próxima reunião de mobilização do Hot Dog Festival. Tá passando aí na tela para você às 19h30 e o endereço. O endereço aparecendo aí na sua tela. Vai ser lá na igreja Ministério Deus Conosco, na Travessa Luiz Afonso, 196, lá em Boaçu, São Gonçalo. Mais informações, é só entrar em contato pelo DDD 21 98735 15
45. Você não pode deixar de participar. E você é nosso convidado, vai ser muito bem-vindo lá para estarmos aí falando de comunhão. Isso aí. O pastor Ed está aqui conosco. O pastor Ed é o pastor da Capelania Urbana. Você que gosta de fazer o ID do Senhor, você que gosta de cuidar de vidas, está convidado a estar participando dessa família. Está participando de fazer o ID do Senhor, cuidar dos pequeninos do Senhor, como a própria palavra diz, né? Sim. Então a gente está aí, tem o nosso contato, você pode entrar em contato, a gente pode levar. Qual é o seu contato? Igreja. Fala para as pessoas. 21 9 81376073, repetindo, 21 9 81376073. E tudo que o seu projeto Capelania Urbana tem feito está sendo transmitido aqui na TV Missão Cidade. Qual é o nome do programa? Capelania Urbana, se conecta. Vem aqui. Toda quarta-feira. A partir das 21 horas, a gente está trazendo um pouquinho da Capelania Urbana, desse mundo de que é fazer o resgate, entrevistando pessoas que estão em tratamento, pessoas que já foram tratadas, e ao vivo, socorro ao vivo. E tem um detalhe, o Capelania Urbana vai abrir inscrições para o curso de Capelania Urbana. Vai ter o curso Capelania Urbana Online, que a gente está preparando, e tem a próxima data aí para o próximo mês, a gente está alinhando, que vocês vão estar sabendo logo. Então, se você quiser se formar como capelão, só aguardar que nós vamos divulgar nos próximos dias. Tem uma galerinha aqui conosco chegando aqui, ó. Pastor José Bezerra. Bom dia, Deus abençoe a todos. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Também o pastor Caleb Pereira da Silva. Bom dia, paz a todos. Pastorzão Caleb. Seja bem-vindo, pastor Caleb. Marília chegando aqui também, lá do interior de São Paulo. Marília, ó. Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí. Bom, nosso assunto dessa revista que vai vai lançar no dia 1º de novembro, é o Pacto para o Futuro. Para quem não lembra, né, que há 2 semanas atrás a cúpula da ONU se reuniu para discutir o avanço, a aceleração da Agenda 2030. E esse é o nosso assunto. Por isso que nós estamos aqui e nós estamos discutindo quem será o anticristo, né? Já estamos na nossa 3ª live tentando construir essa ideia, né? Tentando descobrir, não apontando o nome de pessoas, mas tentando entender de onde surgiu essa ideia do anticristo. E o apóstolo Washington tem trazido muitas informações e acredito que vai continuar hoje, né não? Vamos. Isso aí. Bora lá então. Contribuindo. Vamos lá? Vamos. Nós tivemos nas últimas oportunidades aqui reunidos alertado aos irmãos a respeito do cenário que está sendo construído. E nós sabemos que existem esforços partindo de diferentes grupos no mundo para que o sistema mundial seja organizado e estruturado para manifestação daquele que a Bíblia chama de homem da perdição, né? O homem do pecado. E sabemos que essa abominação se manifestará num ambiente onde economia, política e religião estarão se aliançando para adequar o ambiente a fim de que uma liderança possa exercer influência sobre todo o mundo. Nós também conversamos a respeito da importância de estarmos atentos a um fato. Ao longo da história, vários personagens tiveram o apontamento como anticristos. E o apóstolo João havia nos advertido na sua primeira epístola a respeito desse detalhe, de que há muitos anticristos no mundo. E nós podemos ressaltar que na cadeia histórica, personagens muito conhecidos foram no seu tempo opositores a Deus, né? Foram resistentes aos valores, à fé, à adoração que é destinada ao Deus Criador dos céus e da terra. O profeta Daniel nos faz considerar que o anticristo ou o opositor vai se levantar contra tudo aquilo que se chama ou se adora pelo nome do Senhor. E por esse motivo, nós estamos aqui debatendo esse assunto, fazendo com que os nossos irmãos e amigos tenham oportunidade
de construir através do conhecimento da palavra de Deus, de informações pertinentes a esse tema, um argumento sobre essa questão. Para nós, é importante ressaltar que esse não é um tema que deve ser tratado de forma de maneira imprópria, né? Não podemos ser levianos. Precisamos considerar que nosso papel enquanto ministros do Evangelho, enquanto crentes, é alertar os irmãos de que não vamos fazer previsões do futuro, mas com um olhar de fé sobre a palavra de Deus e as profecias contidas na Bíblia Sagrada, fazermos aqui relevantes comentários a respeito dos sinais que foram mencionados na Bíblia Sagrada. Como nós lançamos uma enquete nessa manhã, e nela existe uma proposição... Votem na enquete. Vote na enquete. Existem heresias sendo introduzidas pelo espírito do anticristo nas igrejas da nossa geração? É importante, para facilitar que os nossos irmãos opinem, tratarmos a questão da heresia, né? O que é uma heresia? A heresia é um desvio doutrinário, é o ensino contrário aos princípios de fé e moral que norteiam os valores de um determinado grupo, e dessa maneira entendemos que a igreja, enquanto grupo religioso, enquanto comunidade religiosa, possui um livro de fé, prática e batalha espiritual. Esse livro de fé, prática e batalha espiritual é a Bíblia Sagrada. Nós nos orientamos por ela, por acreditarmos na afirmação feita por Paulo a Timóteo de que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e apta para ensinar, corrigir, redarguir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aperfeiçoado para a obra do Senhor. Então nós, que cremos na inspiração da Bíblia Sagrada, compreendemos que qualquer esforço para distorcer os princípios sagrados contidos na palavra de Deus apontam para o que é falso, para o que é enganoso. E é importante ressaltar também que não dá para desassociarmos o conceito da heresia do conceito de apostasia. A apostasia está relacionada à ideia de afastamento da verdade. E é importante também ressaltar que se popularizou entre os crentes que apostasia significa esfriamento espiritual. Mas a etimologia da palavra não nos permite atermos a essa expectativa. Ela, na verdade, está associada ao afastamento do que é verdade, verdadeiro, fundamental. Então nós sabemos que toda apostasia é precedida por uma heresia. Então sempre que uma heresia é ensinada, pregada, compartilhada, disseminada, ela está colaborando para que pessoas se afastem da verdade. E esse distanciamento da verdade vai provocar o que nós chamamos de divisão, dissensão, rebelião, desobediência, né? Vai gerar a permissividade, a libertinagem, porque muitas heresias são introduzidas para validar práticas imorais, indecentes, que desvirtuam o conceito de justiça bíblica, o conceito de santidade bíblica, que modificam a ideia de adoração, de louvor a Deus, de serviço, de boas práticas espirituais, como a oração, o jejum, a vida devocional, o testemunho da fé, o conceito de salvação, o conceito sobre eternidade. Enfim, são muitos os temas que podem ser afetados por comentários impróprios
sobre a fé cristã e tomando como base a palavra de Deus, que, diga-se de passagem, muitas vezes é utilizada de maneira distorcida, errônea, para justificar pensamentos humanos. Né? E aí nós vemos que, pelo fato do espírito do anticristo já estar no mundo, e nós sabermos, né, que a apostasia está associada à atividade demoníaca, né, porque o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é importante ressaltar que o nosso Deus tem a preocupação de ensinar o seu povo a ouvir a sua voz desde o princípio. Mas esses espíritos enganadores, eles atuam nas igrejas também? Esses espíritos enganadores precisam ser primeiro compreendidos, né? Os espíritos são seres espirituais. A Bíblia conta que o nosso Deus criou céus e terra, e na terra seres terrenos. Obviamente, com a criação dos céus, seres celestiais foram criados, e nós sabemos que houve entre os seres celestiais uma rebelião. Sim. A Bíblia nos permite compreender que 1/3 desses seres celestiais se rebelou seguindo um antigo querubim ungido, que foi destituído de sua condição original em virtude da sua rebelião, da sua oposição ao Criador. Né? E esse rebaixamento que o coloca no estado de trevas e vergonha, porque ele foi lançado por terra diante dos reis da terra, nos mostra um cenário onde muitos anteriores anjos se tornaram, no momento posterior a essa rebelião, espíritos tenebrosos. Né? Esses demônios ou espíritos caídos são seres com desejos, pensamentos, motivados pela iniquidade neles revelada, que atuam nas regiões celestiais. Influenciando, né? Exatamente. Gerando influência. A Bíblia fala sobre regência espiritual, mostrando que existe uma hierarquia de poderes. Por exemplo, Cristo está assentado à destra do Pai, acima de principados, potestades, dominações, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E esses poderes estabelecidos vão revelar para nós que existe no mundo espiritual uma atividade continuada de forças espirituais que guerreiam contra a vontade de Deus, que fazem oposição ao homem que Deus criou. E é importante ressaltar que a batalha espiritual que tanto mencionamos está relacionada à ideia escatológica revelada na palavra de Deus, que está associada aos movimentos que nós observamos na discussão sobre o pacto do futuro, né? Que é uma guerra espiritual que se manifesta no mundo físico através de cenários de tentação, através de pensamentos e ideias humanas, ideologias, né? Porque Satanás trava batalhas com o homem na mente humana, usando as tentações do mundo, usando os desejos da carne, né? A tendência humana para o pecado. Né? Então nós observamos que esses espíritos, né, descritos como forças contrárias a Deus, os demônios, eles vão trabalhar para potencializar o pecado humano, a fim de que o homem seja aprisionado por Satanás através do pecado. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é do diabo, né? E que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, mostrando que o instrumento de aprisionamento
é a prática pecaminosa. Sim. Então, quando nós falamos a respeito da introdução de heresias, né, elas estão intimamente ligadas à ação demoníaca, porque nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Eu posso dizer, por exemplo, que o diabo ele é associado à ideia de ser o pai da mentira, né? Uhum. Meias verdades também são mentiras. Uhum. Então, por exemplo, Jesus ele te abençoa. Jesus ele te liberta, ele salva. Isso é uma verdade. Mas em qual condição que Jesus te abençoa? Em qual condição que Jesus liberta? Em qual condição que Jesus ele vai te salvar? Porque você precisa ter responsabilidade também para receber a bênção de Deus. Está lá em Deuteronômio. Sim. Concorda? Então, por exemplo, Satanás, por meio de alguns que se dizem da fé, que vem pregando aí bênçãos, riquezas extraordinárias, prosperidade. Será que essas pessoas elas não estão sendo essas que estão trazendo essas meias verdades? Eu gosto sempre de estruturar qualquer posicionamento. Nós observamos na Bíblia que o nosso Deus tem uma especial preocupação com o homem que se aproxima dele, que o adora e o serve. Porque qualquer serviço ou adoração a Deus fora do plano de orientação divina provoca um serviço ou adoração profano. Então, quando nós falamos em adorar e servir a Deus, nós estamos falando em uma ação dentro de um ambiente de santidade, justiça, para que nós tenhamos alinhamento com o plano divino. Você fez menção a Deuteronômio, e exatamente em Deuteronômio, o nosso Deus se preocupa em fazer com que o homem aprenda a ouvir a sua voz. Existe um princípio em Deuteronômio, capítulo de número 6, que foi introduzido, inclusive na cultura dos judeus, como uma prática regular. É o instrumento educacional praticado a partir de cada domicílio, porque é uma tarefa da paternidade ensinar os seus filhos a ouvir a Deus. Então você tem lá o Shema Israel, Deuteronômio 6,4. A Bíblia ali diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o teu único Senhor. Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, força e entendimento. A expressão ouve, ó Israel, é a expressão Shema Israel. Veja que o princípio é ensinado para que cada filho de Israel dê ouvidos a Deus. Os pais são orientados a intimar os seus filhos a palavra de Deus. Eles são orientados a falar da palavra, assentado à porta, andando pelo caminho, deitando, levantando-te, para que a geração seguinte seja apaixonada pela ideia de praticar a palavra do Senhor. E isso não acontece do dia para a noite, tanto que o nosso Deus ordena aos pais intimarem a palavra do Senhor, ensinarem aos filhos por imposição, até que eles vivam a experiência que os pais teoricamente viveram, que é de aprender a amar a Deus. Só que quando nós olhamos mais adiante dentro de Deuteronômio, o nosso Deus vai falar sobre bênção e maldição. E falando sobre bênção e maldição, nós vemos que a bênção e a maldição estão diante do povo. E o que determina a bênção? O que determina a maldição? Deus abençoa e amaldiçoa? Não, Deus ensina. E a bênção e a maldição estão diante do homem. E ele diz que se o seu povo atentamente ouvir, então veja que ele ensina a ouvir, e ensina que ouvir é importante. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que ele te ordena hoje, as bênçãos contidas no livro da lei te alcançarão. Faz sentido. Se não ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, não tendo cuidado de guardar os mandamentos que ele te ordena hoje, as maldições contidas no livro te alcançarão. Então a bênção e a maldição estão relacionadas à obediência aos princípios. E a obediência está vinculada à ideia de ouvir, dar ouvidos, considerar importante.
aquilo que nós ouvimos, nós acolhemos no nosso coração. E o nosso coração, ele cheio daquilo que nós ouvimos, na nossa boca fala. Porque a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. E é por isso que é perigoso, como você estava falando, Fábio, o homem trabalhar com meias verdades, com falsos ensinos, princípios infundados. Porque Satanás não tem habilitação em um ambiente coberto pela bênção do Senhor. E só haverá um ambiente coberto pela bênção do Senhor em uma rotina de boas práticas espirituais, onde o homem se voluntarie a ouvir e a obedecer ao nosso Deus. Então, quando nós falamos em bênção e maldição, nós estamos falando sobre mundo espiritual, sobre a influência ou regência que o homem vai atrair sobre si. Satanás é conhecedor do mundo espiritual e ele sempre trabalhou, podemos dizer que desde o Gênesis, que o Fabinho gosta do Gênesis, Onde tudo começou. Ele sempre trabalhou para fazer com que o homem deixe de ouvir o Senhor. E as heresias são introduzidas para que, como uma sutil, uma sutil ação maligna, uma vã sutileza, Satanás consiga desviar os ouvidos humanos da voz do Senhor, que é a verdade, Já era, deixou de ouvir. para a voz de demônios e homens que não são verdadeiras. Jesus, em João 10, ele vai falar algo que é importantíssimo, é crucial, e está no Novo Testamento para quem fala, estou falando do Velho Testamento. Não, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, categoricamente o mesmo. Ele não mudou. Quem são as minhas ovelhas? Aqueles que ouvem a minha voz. Opa! Então, nós estamos fazendo uma construção aqui onde nós devemos caminhar diante daquilo que o nosso pastor, de fato, que é aquele que guia a nossa vida, traz as instruções e a gente segue. Né? Então, assim, é muito importante que nos últimos dias, quando vierem essas vozes que dizem até mesmo que são dos nossos, nós não vamos seguir aquele caminho se aquele caminho não estiver alinhado com o caminho do pastor sumo, ou o sumo pastor que é Jesus Cristo. Não, né? Né? E se a gente for fazer uma conexão muito rápida aqui para o Apocalipse, Jesus também fala para as igrejas, as 7 igrejas. Né? E tem espíritos enganadores dentro delas. Os infiltrados. David falou aqui agora há pouco sobre existe a possibilidade de dentro das igrejas terem espíritos enganadores? Tem. Jezabel, Balaão, né, apóstolo? Fala que o senhor vai falar melhor que eu. Né? Nós estamos aqui, passo a passo, propondo aos nossos irmãos extrair da Bíblia Sagrada a percepção de que as heresias são heresias porque têm aparência religiosa. São heresias porque mencionam a religião. Então nós temos duas questões importantes. Porque hoje as ideologias políticas, os pensamentos humanos estão entrando no ambiente religioso. Pé na porta. Estão falando sobre religião e sempre estarão relacionados ao discurso de massa. Porque qual é a ideia? Manipular, induzir ao erro, ok? Só que, como estávamos dizendo, é importante destacar que normalmente os hereges não são frios, são fervorosos em suas convicções. Sim. E por isso eles são perigosos, são persuasivos, são apaixonados por suas ideias. Sim. E nós precisamos sempre alertar os irmãos. Obstinação é pecado de idolatria. Né? Então nós vamos observar que essas práticas são perigosas porque muitas pessoas não seguem o conteúdo, seguem a retórica. E pregadores não podem ser medidos pela sua eloquência, mas por sua verdade. Jesus, por exemplo, vai advertir os seus discípulos, ainda no Sermão do Monte, a respeito do perigo dos falsos profetas. Ele diz que eles vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
O que isso quer dizer? Quer dizer que eles carregam um sentimento, um desejo, eles carregam um plano interior que está oculto aos olhos dos homens. É importante destacar que o falso não está relacionado apenas à ideia de um falso conteúdo, mas de uma motivação que não seja verdadeira. Então você observe que, da mesma maneira que nós temos heresias, falsos ensinos sendo introduzidos, e elas evidenciam, ou são uma forma de evidenciar, falsos profetas, é importante destacar que a motivação errônea também produz falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos. Então, é correto imaginar que existe um nível de batalha espiritual sendo travada dentro do ambiente religioso, litúrgico, espiritual, onde a igreja está inserida, para levar pessoas que foram evangelizadas, que abriram e entregaram seu coração para Cristo, que se dispuseram a serem discipulados e caminharem na direção da eternidade, a serem induzidos. Caminho é verdade é vida. Induzidos para fora desse caminho. Né? A Bíblia mostra que o caminho, existe um caminho estreito que leva para a salvação e um caminho largo que leva para a perdição. E aí nós observamos que a ideia de estreito mostra que o caminho é exigente, que é necessário que aqueles que transitam por esse itinerário entendam que o Evangelho não propõe facilidades, mas também não está relacionado à religiosidade. Então, é importante ressaltar que nós precisamos nos concentrar no que é doutrinário. Entende? E muitos crentes, pasmem, não gostam de doutrina bíblica. Substituem a doutrina pela adoração. E veja que, sem doutrina, a adoração, que é, sem sombra de dúvidas, parte do culto, pode ser comprometida pela proclamação de cânticos, louvores não fundamentados. Sim. E o espírito do anticristo tem interesse em profanar o louvor, em profanar a intercessão, em profanar a pregação da palavra, em comprometer a motivação do culto. Então veja que muitas pessoas foram mobilizadas a cultuar a Deus pelos seus interesses, pelas suas necessidades. Existem igrejas que dão motivo para o encontro. Que motivo nós temos, além do culto a Deus, da adoração a Deus, para irmos à casa do Senhor? Buscá-lo, né? Entende? Buscar ao Senhor é uma ação necessária que não deve ser encarada como uma prática extraordinária. Sim. Ela é ordinária. Ela deve ser o nosso maior anseio. Então nós observamos que para que o anticristo se posicione no mundo, ele precisa vencer resistências. E o que mais pode resistir ao sistema mundial, ao projeto do anticristo, do que uma igreja firmada sobre a rocha? Caramba, Jesus é demais. Sabe por que eu acho que Jesus ele é lindo? Porque ele traz chaves de interpretações. E uma dessas chaves de interpretações é o que ele traz a nível de um Deus que se contrapõe ao nosso Deus. Ele fala assim, ó, você não tem como agradar dois senhores. Ou você agrada a Deus, ou a Mamon. Mas por que Mamon? Por que ele não falou Baal? Por que ele não falou Aserá, Astarote, Tamuz? Todos eles existiam naquela época. Por que Jesus não falou desses e falou de Mamon? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, Mamon é chamado de Baal. Sim. Porque é importante ressaltar que antes da expressão Mamon, Jesus menciona que ele é tratado como um senhor. Sim.
A expressão Baal quer dizer marido ou senhor. Aí. E Jesus trata Baal como um senhor. É que o nosso Deus é na Bíblia mencionado como Senhor por uma outra expressão, que é a expressão Adonai. Sim. Mas veja que Mamon, que é tratado como o Deus das riquezas, que é o Deus do materialismo, o Deus que provoca avareza, que gera nos homens a paixão pelo que é físico, pelo que é temporal, pelo que é terreno, é por Jesus apontado como uma ameaça. Ameaça ao quê? Ao destino humano. Veja que a denúncia feita por Jesus a respeito desse chamado Senhor das riquezas está associada à ideia de paz espiritual ou perturbação espiritual. Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não minam nem roubam. Ele vai associar esse ensinamento à inquietude, à ansiedade, mostrando que a ação de Mamon presente, porque nós reconhecemos que a ansiedade é tratada como o mal do século. E por que ela é o mal do século? Porque os homens estão cada vez mais absorvidos e escravizados pelo sistema mundial. A ansiedade gera um monte de dependências químicas, né? E nós estamos tratando aqui do Pacto para o Futuro. E sempre nos primeiros encontros nós abordamos, como você também gosta de mencionar, que o sistema tem dois braços. Dois braços. O globalismo e a globalização. O globalismo aponta para a ideia política, a manipulação do pensamento humano, a introdução de conceitos, ideologias no mundo. Mas a globalização é alimentada pelo capitalismo, pelo liberalismo econômico, que faz com que o homem viva para acumular riquezas e também para que o homem funcione em virtude de suas necessidades humanas. Então nós vamos encontrar o sistema do mundo sendo regido por uma força espiritual que atrai os homens para a ruína. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 de Timóteo, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 6, ok? Onde a Bíblia vai nos mostrar que o contentamento é a contraproposta do céu à ideia de angústia, ansiedade promovida pelo sistema do mundo. Veja que a marca da besta, que vai ser um instrumento de aprisionamento espiritual, ok? É mencionada, associada a que ideia? De comprar e vender, ok? Nós estamos com isso dizendo que a igreja vai passar pela tribulação, mas mostra que aqueles que ficarem na grande tribulação vão sofrer por um cabresto espiritual introduzido pelo espírito do anticristo no mundo, que é a ideia de consumo. Em virtude desse comentário, se o coração vou tiver nisso, até antecipar a leitura para o verso 3, peço a paciência dos nossos espectadores, mas é importante ouvirmos com atenção a leitura do texto, porque a partir do verso 3 de 1 Timóteo 6, a Bíblia diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, piedade aqui tem o sentido de contentamento, de dedicação à vontade de Deus, a uma vida de devoção ao Senhor, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas,
contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartai-vos dos tais. Então ele afirma que aqueles que rejeitam a sã doutrina absorvem um caráter espiritual, um caráter anticristão. Então veja que as características do anticristo que ele relaciona aqui, né, que está relacionada à ideia de delírio acerca de questões, contendas de palavras, das quais nascem sentimentos como inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Então veja que são características presentes nos hereges. Pessoas que se desviam da verdade se desconfiguram, se descaracterizam, perdem a identidade de Cristo. No verso 6, ele diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ele está dizendo que a vida de devoção a Deus precisa ser acompanhada da satisfação por aquilo que possuímos. Sim. Veja que ele vai dizer que daqueles que se desviaram da sã doutrina devemos nos apartar. E devemos nos atentar à expectativa de uma vida piedosa, devota a Deus, satisfeita com aquilo que o Senhor nos proporciona. Isso já liberta o crente da obrigação das riquezas. Liberta o crente da obrigação de viver pelo próprio conforto. Ok? Sim. Que consome muito do tempo. Né? Consome do tempo, consome do pensamento, consome das emoções. Então veja que a saúde humana, a saúde emocional, a saúde psicológica é objeto da ação desse Senhor, ou do espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo diz respeito a uma força espiritual que agirá em um homem que se oporá a Deus. Verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. De novo ele vai falar da satisfação com aquilo que Deus proporciona. Olhe para o deserto, o maná do deserto. Olhe para a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A ideia do cristão viver movido pelo contentamento, ou seja, confiar na provisão e na providência divina, é desafiada pelas exigências sociais e econômicas do mundo moderno. Sim. Porque sustentar isso é muito difícil, é muito caro. E aqui eu quero chamar a atenção, porque muitos vão associar a ação do espírito do anticristo a heresias pregadas, mas eu quero revelar aos irmãos heresias vividas. Uma vida ambiciosa, uma vida dedicada a mamon, é uma vida em ruína espiritual. Verso 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas, concupiscência é desejo, e nocivas, que submergem o homem à perdição e à ruína, porque o amor do dinheiro, olha só o que a Bíblia diz, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns, preste atenção, se desviaram da fé, apostataram, e transpassaram a si mesmos com muitas dores, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, o caráter de Cristo. Então veja que o espírito do anticristo, que provoca nos homens desvios da verdade, que promove nos homens uma vida motivada por invejas, porfias, blasfêmias, ok? Uma vida baseada na competitividade. E muitos crentes vivem preocupados se são competitivos, se estão à altura da expectativa do mundo, se estão à altura do mercado. Eu estive conversando com os irmãos a respeito da corrida política
E eu entendo que a cidadania é uma prática importante que o crente precisa do sustento, do alimento. O crente não pode ser preguiçoso, o crente não pode abdicar de suas responsabilidades, mas precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade humana e a vontade de Deus, para que ele não se aparte da vontade do Senhor. E, para mim, está cada vez mais claro que ideais tangíveis fazem com que as pessoas se apliquem mais do que ideais intangíveis, ok? Tudo que é espiritual não pode ser pesado nem medido, ok? Mas também não pode ser desprezado. E o que se observa? Que os crentes se dedicam muito mais às suas carreiras do que a seus ministérios. Sim, muito mais ao seu lazer do que à sua vida devocional. Os crentes se dedicam mais a disputas políticas do que a evangelização do mundo. Então nós vamos encontrar, ok, uma questão importante. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra. Estão apostatando da fé. Estão afastando-se da verdade. E onde fica buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Muito bem. É mais um tema abordado em Mateus capítulo 6. É a conclusão do que Jesus ensina a respeito do Senhor das riquezas, chamado Mamon. Ele ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a justiça. E a sua justiça. Não é qualquer justiça. É a justiça de Deus. Uau, é isso. E as demais coisas nos serão acrescentadas. A ideia de justiça de Deus é a obediência à sua lei, à sua palavra. Se o homem vive atento à ideia de obedecer a Deus e prioriza o reino, e aqui eu quero levantar uma questão importante, porque desde do final da década de 80, passando pela década de 90, foram introduzidas na Igreja de Cristo conceitos sobre prioridade de vida e de tempo que custaram caro à igreja. A ideia de que Deus vem em primeiro lugar e depois a família, e depois a igreja, e depois... A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus vem em primeiro lugar. E se Deus está em primeiro lugar, o que está em segundo? Se Deus está em primeiro lugar, não tem nada em segundo lugar. Se Ele é priorizado, Ele nos consome. Você é um grande pai porque prioriza a Deus. Você é um grande marido porque prioriza a Deus. Você é um grande obreiro porque prioriza a Deus. Você não deixa de ser temente a Deus quando resolve ser pai. Você não deixa de ser servo de Deus quando resolve ser marido. E, na verdade, servir a Deus vai te tirar da sua família muitas vezes. Porque aquele que quiser vir ao Senhor deve tomar a sua cruz e negar a si mesmo. É verdade. Priorizar ao Senhor vai te tirar do trabalho muitas vezes. Porque imagine você, ok? Tendo um morador de rua pedindo ajuda no momento que você está na porta da sua empresa. Alguém preocupado, ok, com o seu futuro, decide se suicidar. E você tem que escolher entre bater o ponto e salvar uma vida. O que está sendo priorizado? A vida humana ou o reino de Deus? Não é pela vida humana pura e simplesmente, porque nós não fomos salvos para sermos bons, nós fomos salvos para sermos espirituais. Sim. E a espiritualização é o que nos blinda contra a ação do anticristo. A igreja está sendo influenciada pelo espírito do anticristo? Está. Muito. Rapaz, eu acho que vale a pena chega a ser assustador. ler o versículo 12 também, porque ele traz a questão da vida eterna em jogo aqui também. Sim. Né? Se eu puder ler. Posso ler. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito muito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então veja que a ideia de salvação está atrelada ao que é prioridade para o homem. Se ele ama riquezas,
se ele vive para o que é temporal. E vocês devem lembrar que Jesus ensinou que nós não devemos cair na hipocrisia dos fariseus, que oravam para serem vistos pelos homens, davam esmolas para serem vistos pelos homens, jejuavam para serem notados pelos homens, ou seja, viviam uma religião para o que é temporal, para o que é físico. Estão compreendendo? Se nós tivermos uma aparência religiosa, mas uma motivação para o que é consumido pelo tempo, e veja que Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mostrando que o espírito do anticristo tem interesse em que vivamos uma vida espiritual medíocre, miserável. Eu acho que o senhor me fez lembrar um negócio muito importante que é um adendo. Aí o que o senhor está falando está muito dentro dessa questão. Um jovem uma vez chegou em Jesus, era riquíssimo. Esse jovem perguntou: mestre, o que faço para ser salvo? Guarda os mandamentos. Eu guardo desde pequeno, eu sou o cara. Então, vai lá, entrega tudo que você tem para os pobres e me segue. Porque Jesus, alguns textos vão dizer que Jesus amou aquele jovem, porque ele falou, né, com tanta convicção. Só que aí, quando ele fala da questão da riqueza, abandonar aquilo que ele tem, o que ele faz? Fica triste. Porque o coração dele estava onde? E logo depois Pedro pergunta: mestre, e nós que largamos tudo? O que receberemos? Então, eu creio que é um texto que vem de encontro a isso. São duas pessoas onde um se deixou levar pelas riquezas e o outro que se deixou levar por Jesus. Dentro disso também, fazendo um paralelo, você pode ver a história de Saul e Davi. Sim. As escolhas, né? Saul perdeu a eternidade porque foi pelo material. Sim. E o Davi tem, né, o testemunho segundo o dele, coração de Deus. Segundo o coração de Deus, justamente isso. Que o Senhor não tire de mim a tua presença. Ou seja, ele está preocupado com Deus e não com a coroa. Então, isso é um paralelo importante, toda a verdade. É isso. Veja que Pedro tinha a mesma preocupação que o jovem rico. Sim. Ele revela, na passagem mencionada, que ele tinha, né, alguma angústia quanto à sua vida, o seu futuro. Porque ele largou tudo para servir ao Senhor. O que receberemos? O que ele haveria de receber? Jesus chamou para a terra. E é importante ressaltar que os discípulos que foram enviados, os 12 e os outros 70, foram instruídos por Jesus a se esvaziarem de tudo. Sim. A confiarem no reino, a confiarem na provisão divina. Isso. E isso é fé. É fé. Então veja que a estruturação do ministério não passou pelo acúmulo de bens, mas pela dedicação ao propósito. Então veja que o jovem rico era, sem sombra de dúvidas, dentro de uma perspectiva humana, o obreiro ideal. Porque ele tinha condições de se autofinanciar. Sim. Ele tinha condições de financiar o ministério, ok? Mas Jesus não o desejou porque era rico. Não. Jesus o desejou para o ensinar sobre o que de fato é valioso. Jesus desejou o jovem rico para instruí-lo sobre valores espirituais. Entende? Então nós estamos dentro de uma realidade onde observamos que o espírito do anticristo trabalha para gerar uma cortina de fumaça, uma ideia de realidade baseada em prosperidade financeira, ok? Baseada em conforto, em conquistas humanas. Muitos se vangloriam de suas realizações. E, de fato, cada conquista deve ser celebrada, deve ser atribuída a Deus. Mas muitos, em virtude destes objetivos, abdicaram de fazer o mais importante. Então, veja que Timóteo recebe de Paulo a instrução de que muitos, querendo ser ricos, transpassaram a si mesmos. Imagine alguém que deita sobre a própria espada, ok? Cometeram suicídio, se suicidaram, ou seja,
destruíram a sua vida, dedicando-se à ideia do enriquecimento. Perderam a eternidade. Perderam a eternidade. No verso 17, ele faz uma última advertência a Timóteo. Ok? É importante destacar que Timóteo foi um dos presbíteros da igreja em Éfeso. Éfeso é uma cidade com uma grande estrutura portuária, né, onde o comércio era muito ativo, e é provável que a igreja por ele pastoreada tivessem pessoas com grandes posses, e que o tema abordado por Paulo era uma preocupação apostólica e pastoral de Paulo com aquele contingente de crentes congregados na região. Então Paulo vai dizer o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que os que façam o bem enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então veja que, enquanto muitos fazem pacto para o futuro, objetivando uma vida melhor na terra, a Bíblia nos ensina a ter um pacto com Cristo para que no futuro tenhamos uma vida eterna. Então veja que os interesses se conflitam. Inversão de valores. E a igreja não pode andar no curso deste mundo. A instrução do apóstolo João, o apóstolo João que também é evangelista e profeta, ele diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo sistêmico, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, a concupiscência da carne, o que a carne cobiça, tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, aquilo que a alma cobiça. Eu sou... Se colocar no lugar de Deus, literal. Tudo isso vai passar. Passa. Por favor, Davi. Encerramos essa primeira parte. Nós Essa vamos ainda é a fazer... primeira parte. Não, esse já é o final. Só que a gente volta para encerrar. Vou colocar um comercialzinho, não sai daí que a gente precisa falar com você. Já voltamos. O embaixador do rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões Academia do Clamor. Ser embaixador do rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do rei. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo e queremos, nesse momento, te contar a respeito de uma das maiores estratégias de evangelização já adotadas
pela igreja na cidade de São Gonçalo. Trata-se do Hot Dog Festival. Nós estaremos mobilizando igrejas para que juntas possamos realizar essa grande ação. A nossa estratégia, prevemos que esforços de evangelismo sejam realizados antes, durante e depois do evento. Isso acontecerá a partir da unidade do corpo de Cristo expressada em ações que envolvem a inscrição de igrejas, a contribuição de cada igreja para a montagem de barracas em uma feira gastronômica que será uma das grandes atrações do evento. Cada igreja oferta 500 hot dogs e nós temos a intenção de, mais uma vez, oferecer algo próximo de 25 mil hot dogs que serão distribuídos gratuitamente, com a distribuição de sucos e refrigerantes. Também desejamos que você, que assiste esse vídeo, entenda que o evento é recheado de música cristã. Nós teremos no palco bandas e cantores que estarão louvando e adorando ao nosso Deus dentro de uma estrutura de festival de música que engrandecerá o nome do Senhor. Também é importante destacar que ao longo de todo o evento, os pastores se revezam durante a programação, orando pela cidade, pelas famílias e principalmente liberando palavras evangelísticas. A pregação do Evangelho nos permitirá alcançar o coração de todos os nossos convidados, daquelas pessoas que foram evangelizadas e trazidas para o evento com o esforço de cada uma das igrejas participantes dessa programação. É importante destacar que no evento nós fazemos a inscrição e a identificação de todos os participantes, nos permitindo, pelo uso de pulseiras, compreender qual a porcentagem do público é composta por cristãos, por obreiros e também por pessoas ainda não crentes em Cristo Jesus. Com essa estratégia, os nossos evangelizadores, as equipes missionárias durante toda a programação fazem esforços de abordagem, testemunho do Evangelho e assim o Hot Dog Festival não é apenas uma festa, é um campo de evangelização, um grande funil evangelístico, onde atraímos pessoas de toda a cidade para ao longo de uma jornada gastronômica e de celebração também realizarmos a evangelização de pessoas que precisam, como eu e você um dia, conhecer a verdade do Evangelho. Por isso, eu preciso que você se desperte para essa oportunidade, mobilize a sua igreja e venha participar conosco desse grande mover. Venha fazer parte desse esforço da Igreja de Cristo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Estamos de volta! O assunto tá maravilhoso. Que assunto, meus amigos! Zé de levantar do caixão. É, rapaz, top demais. Muito bom. Olha, bom, tem muita gente aqui na live, a galera aqui acompanhando do começo ao fim. Sim, a enquete. Temos aqui 15 votos na enquete. Você ainda não votou, nós vamos encerrar em 1 minuto a nossa enquete. Não vote. Existem heresias. Como tá o like? Aí você tá, não sei. Então, gente, se você não deu o like ainda, por favor, deixa nosso o seu projeto like. Ele depende de que a plataforma entenda que nós somos relevantes. Então, quando você deixa o seu comentário, quando você dá o like, sobe lá no Esse top assunto trends, é relevante, né? E o assunto é relevante e vai compartilhar para mais pessoas, não a gente, mas a plataforma. Olha que legal. E aí você ajuda os amiguinhos, né? É isso aí. Bora. Apóstolo, antes da gente encerrar, o senhor poderia falar um pouquinho pra gente dos embaixadores do rei? Posso sim. Os nossos projetos missionários, né, o grupo de comunicação, Missão Cidades, a Imamu, Semamu,
a base missionária, onde temos acolhido os homens, né, em situação de vulnerabilidade, que estão sendo discipulados, ressocializados, são mantidas através de ofertas voluntárias. Os nossos espectadores podem participar desse grande exército de mantenedores, se cadastrando como embaixadores do rei, depositando, transferindo as suas ofertas para a missão apostólica e missão, que é a gestora do embaixador do rei. Nós temos, né, o CNPJ, que é disponibilizado como chave Pix, e você vai estar ajudando a Academia do Clamor a fazer todos esses esforços para a realização da obra de Deus. Os embaixadores são pessoas estratégicas, essenciais a esse grande trabalho. Por causa desses colaboradores, mantenedores, nós conseguimos oferecer o seminário gratuitamente, a escola de missões gratuitamente, o DNA de missões, que é o acampamento que nós realizamos, o Acende a Chama, que é o seminário de avivamento nas igrejas, acontecem financiados pelos embaixadores do rei. Então, ser um embaixador do rei é ser um parceiro ministerial da Academia do Clamor, é ser um parceiro, né, ministerial da Missão Cidades. Isso aí. Quero também aproveitar para reforçar o quanto é importante que os nossos espectadores assinem a revista Missão Cidades, e aqueles que forem embaixadores do rei não precisarão fazer assinatura. Oh, que legal! Os embaixadores do rei receberão a revista in loco. Se você contribui para missões, automaticamente recebe a revista. Uau. Mas se você quiser só assinar a revista, nós estaremos na segunda-feira com um comercial aqui durante a live, já divulgando como funcionará esse processo de assinatura da revista. Né? Quero também incentivar os nossos irmãos a divulgarem as lives. Apanhe o link da live depois da transmissão. Seja um missionáriozinho. Compartilhe nos grupos de sua igreja. Isso aí. Né? De sua igreja, seus amigos, para nos ajudar a promover esse lindo projeto. É isso. Que maravilha, né? Vou fazer a justiça agora. Você gostou do assunto de hoje? Qual que é aquele gostinho de quero mais, né? Não é? Poxa. Não, você ficou com o gostinho de quero mais, a gente já faz aquele convite, né? Isso aí. Amanhã tem mais. Amanhã a gente volta aqui. Estamos encerrando a enquete agora. Deixa eu confirmar aqui como é que ficou. 86% das pessoas votaram em sim, crendo que existem heresias sendo introduzidas pelo espírito do anticristo nas igrejas da nossa geração, e 13% não acreditam nisso, não. Tá dizendo que não aqui. Tivemos aí 15 votos da nossa enquete. E a enquete, ela continua lá no Instagram, tá? Vai lá nos stories do nosso Instagram, @MCBrasilTV, e também do Creators. Eu coloquei a enquete lá também. Sim. E você pode votar. Bora votar. Temos 24 horas, amanhã a gente volta, quando a gente dá o resultado final. Eu quero estar mandando um recado para Fátima Campos, ela entrou aqui no nosso chat. Eita. Se ela puder me chamar no privado, a gente vai tentar ajudar você de alguma maneira, tá, minha irmã? Maravilha, maravilha. Fátima Campos. É isso, gente. Encerramos aqui. A gente volta amanhã com mais uma live da revista Missão Cidades. E acompanha a programação da TV. A TV continua no ar. 24 horas. 24 horas. Hoje tem programa ao vivo Missão, Reino e Missão, às 9 horas da noite. Tem bastante coisa, hein? Sim, acompanha lá, www.mcbrasiltv.com.br. Qual é o outro site? tvmcbrasil.com.br. Isso. Lá no link do nosso Instagram, na bio, tem lá todos os links para você baixar no iOS, no Android, no Windows. Você pode, vai ser um sucesso. Isso aí. Assistir 24 horas a nossa programação. É isso. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela participação de hoje. E a gente volta amanhã. Tchau, gente. Tchau.